Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa colenda Câmara, Dr. Jorge Massad, em nome do qual cumprimento os demais senhores desembargadores, respeitáveis profissionais e servidores dessa corte, sempre muito solícitos com essa defesa, digníssimo senhor desembargador relator, colegas de labor e demais espectadores aí que acompanham o ato. Excelências, trata-se de um recurso de apelação criminal com intenção de reformar uma sentença de primeiro grau que condenou o apelante a mais de 13 anos de reclusão. Em tese, teria praticado o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, e essa defesa foi habilitada há poucos dias nos autos, e gostaria de fazer algumas considerações. Inicialmente, excelências, cabe ressaltar que no caso em tela, ele é muito representativo de muito o que tem acontecido no nosso estado e em vários outros estados do país também. O que a defesa vem solicitar é que vossas excelências percebam que existem vidas sendo julgadas de reflexo com base probatória tênue, baseada em fatos e relatos desconexos. E o que é pior, o Estado acusador, ele deixa de colacionar, de coletar as provas que são inclusive citadas muitas vezes nos autos, que é o que aconteceu no caso em tela. O Estado, o Ministério Público, o Estado se quedou inerte em certas provas que foram citadas e não houve a colação delas nos autos. Se nós analisarmos cuidadosamente o caso em tela, excelências, é bem fácil perceber que todo o processo só foi sedimentado na palavra da vítima. Uma criança de 8 anos de idade que convive no ambiente familiar com a genitora, que tinha o hábito de ficar no interior da residência em condições de nudez perante os próprios filhos e também enteados, né, na época do seu parceiro. Isso é claro que contribui para a confusão mental da vítima e nós vamos ver o porquê que isso aconteceu. Não se trata, excelências, de querer aqui dizer que a palavra da vítima não tem relevância. Pelo contrário, a palavra da vítima precisa ter relevância nesse tipo de processo criminal, porém tem que haver a contrapartida. Tem que ser corroborado com os demais elementos de prova. E nesse caso não aconteceu. O magistrado de piso, ele deve e é concedido a ele o livre convencimento, mas nesse caso, como frisou o eminente Dr. Edson anteriormente, mas nesse caso específico, ou em todos os casos onde ele faz uso do seu livre convencimento, ele precisa corroborar com provas. Ele não pode simplesmente deixar de trazer aos autos aquilo que inclusive foi citado, e nós vamos ver isso logo mais. Os relatos das testemunhas de acusação que estão nos autos, eles não permitem elucidar o que realmente aconteceu, o que ocorreu no momento da suposta prática da infração penal. Por quê? Porque eles não estavam presentes e não presenciaram os fatos. Todas as testemunhas, seja a genitora, seja a tia, que são as duas testemunhas-chave do MP, eles apenas reproduzem a narrativa da vítima, que é uma criança de 8 anos. A genitora, excelências, ela não estava no momento do fato, e ela repete ipsis literis o que a criança falou. O Ministério Público vem, nas suas contrarrazões, dizer que isso é um indício de que a criança falava a verdade. Será que realmente é um indício que a criança falava a verdade ou há alguma outra coisa nesse caso escondida por trás? Por outro lado, é nítida, se os senhores buscarem nos autos, é nítido a atmosfera erótica que existia dentro da residência. A própria genitora nos autos, ela fala, abre aspas,
sempre teve o hábito de não ter tabu em relação à nudez. Sempre foi de sair pela casa nua. Mas o acusado falou e pediu para parar de fazer aquilo, por causa do seu filho que já estava se tornando um adolescente. Ora, era uma atmosfera naquela residência, excelências, nitidamente erótica, conduzida pelas atitudes da própria genitora, que andava nua na frente dos filhos e na frente da vítima, filha, e também na frente dos enteados. Esse é um ambiente saudável para uma criança de 8 anos viver, entender o que está acontecendo à sua volta? Ou será que essa criança, tudo o que ela ver, tudo o que ela viver, ela vai levar como uma conotação erótica? Porque isso estava sendo estimulado dentro daquela casa, excelência. Eu não vou citar aqui, em momento algum, as testemunhas de defesa. Porque o próprio Ministério Público, quando fala nas suas contrarrazões, ele fala, não, as testemunhas de defesa não tinham sentido, porque elas não têm credibilidade, elas não estavam lá no fato, elas não participaram, elas não estavam presentes. Mas as duas únicas testemunhas que o MP traz também são duas pessoas que não estavam presentes, a mãe e a tia. E mais, será que o fato, a própria mãe, a própria genitora, disse que o apelante pediu para ela parar de andar nua dentro de casa, isso é a atitude de alguém que é pervertido e que não consegue conter os impulsos sexuais? Ou será que ele estava preocupado com o impacto que aquilo estava tendo nas crianças? Excelências, o fato mais grave disso tudo não é nem isso. O fato mais grave é que existiam maneiras e provas que poderiam ter sido colacionadas nesses autos e não foram. Por quê? Por um motivo muito simples. Olha o que disse a genitora e está lá cravado nos autos. Começamos o acompanhamento psicológico pelo CRAS. Tenho as fichas inclusive. A menor fez por algum tempo, mas não quis mais ir. Excelências, a mãe que denunciou, que foi até a polícia, denunciou o seu ex-companheiro, ela alega que levava a criança a fazer acompanhamento psicológico, alega que tinha documentos, alega que tinha comprovação, não juntou nos autos, não trouxe à delegacia. Isso foi para a fase de instrução criminal. Lá na fase de instrução criminal ela confirmou que tinha esses documentos e confirmou que fazia isso e que a criança fez acompanhamento psicológico. Não foi juntado nos autos, não foi solicitado pelo MP, não foi solicitado pela magistrada. Se buscou o caminho mais fácil, que é depoimento da mãe, depoimento da tia, depoimento da criança que estava confusa, que vivia naquele ambiente. Ressalto. Essa seria, excelências, a rainha das provas. Um profissional estava acompanhando aquela criança. A mãe alega que ela levou essa criança para ser acompanhada no CRAS. Ela alega que a criança fazia o acompanhamento. Não foi trazido aos autos. Não foi trazido para ser dado... para trazer materialidade ao que estava acontecendo. E mais, essa mãe, essa genitora, deixou, a criança se sentiu desconfortável, obviamente que ia se sentir desconfortável, e a mãe simplesmente deixou de levá-la. Por que ela deixou de levá-la? Talvez esse profissional cavasse um pouco mais fundo e descobrisse a verdade, descobrisse o que realmente aconteceu. Mas não. Não foi trazido aos autos, a mãe deixou esse acompanhamento e isso passou batido pela nossa instrução criminal. Adiante. O MP, ele vem tentar, através das suas contrarrazões, quando a advogada anterior questiona como é que a magistrada pode condenar apenas com base no depoimento da criança, no depoimento da mãe
e da tia que não estavam no local, que só repete o que a criança falava, como que pode condenar sem qualquer outro tipo de prova? O MP fala, não há necessidade de laudo algum. Por quê? Porque como ele encostou ali nas pernas da criança, isso não ficaria marcas, não se buscaria, não tem laudo para trazer. Ora, e o laudo psicológico? E o profissional que acompanhava a criança? E todo o resto que se alega que fez e que não foi trazido nos autos? Para condenar esse cidadão a 13 anos de reclusão. O que restou para o MP, uma vez que para ele não é importante trazer nenhum tipo de prova dessa natureza? Restou o quê? Depoimento da criança, uma criança de 8 anos que vivia num ambiente promíscuo, causado pela própria genitora, que foi solicitado pelo cidadão que foi condenado, que ela não fizesse isso porque o filho dele estava entrando na adolescência e ia dar problema, uma vez que as crianças poderiam até não levar na maldade. Sobrou o depoimento dessa criança, sobrou o depoimento da mãe, que apenas repete o que a criança falou, não traz nada novo, não traz contexto, não traz nada, só repete a história combinada. E sobrou também o depoimento da tia, e nós vamos enfrentar agora. O MP vem trazendo as suas contrarrazões, vem dizer que o réu se contradisse lá na delegacia e depois se contradisse em frente ao juiz. Ora, quem que nunca sofreu? O réu não tem nada pregresso, nenhuma mácula, não tem absolutamente nada. Vai até uma delegacia acusado de estupro. Quem que vai manter toda uma tranquilidade, uma naturalidade e vai conseguir falar as situações? E os senhores sabem como são tratados quando chegam lá. O MP queria que fosse exatamente igual os dois depoimentos. Primeiro, que não poderia ter sido levado em consideração, porque é um direito do réu, inclusive, mudar a versão quando quiser. E segundo, que não teria condições de fazê-lo psicologicamente, era a primeira vez que ele pisava dentro de uma delegacia. Essa é uma das alegações do MP, dizendo que há materialidade, ele se contradisse, delegacia e juiz. Pequenas firulas, os senhores podem ver nos autos. Segundo, o MP se baseia no depoimento da tia. A tia na delegacia disse que era comum, ela viu ele saindo do quarto da menina e era comum isso acontecer. Na frente do juiz ela se mostrou totalmente contrária, ela disse que era um absurdo, que aquilo nunca tinha acontecido. Ela se contradisse, essa testemunha de acusação se contradisse. Por quê? Porque achou que era mais prejudicial a quem elas queriam prejudicar. Em segundo momento, a mãe no depoimento também diz em frente ao juiz, contradiz a tia, fala que era normal, era natural para ela aquilo, como eles viviam em família, era normal ele ir dentro do quarto, sair do quarto e dar um beijo de boa noite. Contradisse a versão, talvez foi uma versão que não foi bem combinada. Adiante. Também temos o depoimento, nesse caso entre a tia e entre a mãe, que é a única coisa que sobra, além do depoimento da vítima, é a única coisa que sobra, temos os dois depoimentos se contradizendo. Ora, a tia diz na delegacia que era normal, que viu ele saindo do quarto da menina, e depois na frente do juiz disse que não é verdade, que aquilo não era comum, que era um indício de que era uma coisa muito séria, mas a mãe, a genitora, contradiz a tia no depoimento dizendo que era normal também. Então não ficou bem combinado. Excelências, o que eu gostaria de trazer e o que a defesa quer trazer para Vossa Excelência é o seguinte: precisamos de provas robustas para fins condenatórios. Nós não podemos condenar um cidadão a 13 anos de reclusão sem corroborar as palavras da vítima. Nós não podemos, como no caso em tela, apenas com a declaração da vítima, que é repetida pela tia e repetida pela mãe, condenar este cidadão.
Não podemos usar o testemunho indireto, ambas não estavam presentes. Da mesma forma que o MP vem dizer que aquelas testemunhas de defesa... Pois não? Seu prazo está encerrado. 30 segundos, Excelência? Da mesma forma que o MP vem dizer que não é possível a testemunha que não estava presente ser levada a sério, reflete-se a mesma coisa. O que se pede? Primeiro, que seja revertida, seja derrubada essa condenação injusta, que seja aplicado o indúbio pro réu. Segundo, se não for o entendimento de vossas excelências, que pelo menos reflitam que não houve sequer motivo de majoração desta pena, como foi majorada. A magistrada traz ao processo a suposta crise existencial que essa criança teve, mas não trouxe ao processo os profissionais que poderiam comprovar isso e que estavam à disposição da justiça. Era o que continha, Excelência. Obrigado,